Olá, pessoas do meu coração! Hoje estamos aqui para mais algumas atualizações do meu projeto de Mulheres que Correm com os Lobos. Então, como a maioria das pessoas aqui já sabe, essa é a parte 2 de atualização desse projeto. E eu tô lendo esse livro aos pouquinhos, e fazer esse projeto tem me ajudado a manter uma certa constância na leitura, né? Então o que acontece é que a cada. Eu leio um livro e um capítulo dele, e vou alternando assim até terminar este calhamaço, né? Este belo calhamaço. O que não seria tão difícil se esse livro fosse menor, porque ele é tamanho de um A4, praticamente, e é grosso. Se ele tivesse o tamanho de um livro normal, com essa grossura, talvez eu tivesse acabado. Mas ele tem muito texto por página e é um pouquinho complicado, sabe? Você tem que prestar bastante atenção no que você tá lendo, senão você se perde. Vou deixar a parte 1 linkadinha aqui no card, por caso você não tenha assistido, mas esse livro é um livro de psicologia com um viés feminista que trabalha muito a coisa da mulher selvagem, que me lembra um pouco a coisa da bruxaria, né, de ser uma mulher instintiva que respeita a sua natureza em detrimento do que a sociedade diz que ela deveria ser, como ela deveria agir e etc. Então, é um livro que tem me enriquecido bastante como pessoa e tem sido super interessante. Tô bem animada com essa leitura e a meta é terminar ele esse ano. Saiu já um vídeo aqui no canal falando sobre como que estão todas as minhas metas de leituras desse ano, inclusive a desse livro aqui. E eu vou deixar ele aqui também pra você ir lá assistir e saber qual que era o plano, o que tá acontecendo de fato, porque isso a gente não discute muito aqui. O que eu faço é um pequeno resumo de cada capítulo e conto como é que foi, o que eu achei e o que me chamou mais atenção, o que me fez me conectar mais com esse capítulo em específico, ou não também, ou o que se tem alguma coisa que eu achei meio problemático e tal. Então é mais nesse esquema esse vídeo aqui. Pessoas, eu li o capítulo 6 de Mulheres Correm com os Lobos. Finalmente vamos voltar a ter atualizações aqui. E eu tô muito feliz porque eu quero muito acabar esse livro esse ano. É um projeto que eu tô levando a sério, sim. Eu dei uma pausa nele por causa dos vídeos de Império de Ouro e Reino de Cobre. Então, que eram livros enormes, eu tinha pouco tempo para lê-los, então eu não li o capitulinho no meio, né? E foram leituras que demoraram também, foi aí um mês de hiato, mas voltamos. Eu tô muito feliz. Então eu li o capítulo 6 e esse capítulo fala sobre você se apagar ou se anular porque você não pertence ao lugar onde você tá, seja esse lugar a sua família, ou o seu grupo de amigos, ou um relacionamento, ou qualquer coisa do gênero. Então, a história que a gente tem pra iniciar esse capítulo é o patinho feio, mas não do jeito que a gente conhece, ele tem alguns elementos a mais. Então a autora conta que o patinho era meio desprezado pela mãe dele depois que ele nasceu, e aí rolava aquele bullying, e aí as pessoas xingavam a pata-mãe também, até que a pata-mãe simplesmente abandonou ele e parou de cuidar dele. Aí ele saiu da fazenda, ele foi peregrinando por aí, né, e parou na casa de umas pessoas, e as pessoas também maltratavam ele eventualmente. Aí tem um momento em que ele vê uns cisnes voando assim, e ele fica, nossa, queria ser assim, né, belos cisnes. E até que no final ele entra no lago e aí ele já é um cisne grande, bonito, e aí tem mais cisnes lá e eles ficam tipo, haha, parças. Isso foi um péssimo resumo, mas eu acho que vocês entenderam porque todo mundo tem esse conto no imaginário coletivo, né? Pelo menos. Eu acho que ele ainda existe no imaginário coletivo, que nem quando eu era criança. A partir daí, a autora traz essa reflexão que eu já comentei sobre o pertencimento, sobre você tentar fingir ser alguém que você não é, independente de qual aspecto, se for um aspecto estético ou a sua personalidade ou qualquer coisa. E aí ela traz um negócio que eu achei interessante, que é a teoria do zigoto errado, que é um negócio que ela usava nas sessões dela. Ela era psicóloga, né, autora psicóloga, então é um negócio que ela usava quando ela, como metáfora, quando ela tava conversando, né, fazendo o trabalho dela ali com os pacientes. E isso aí diz que
É aquela ideia, tipo a cegonha, assim, tipo, tá, um ser místico, mágico, tá levando criancinhas ou as almas das criancinhas que vão nascer por aí, e aí acontece alguma coisa e ela te derruba no lugar errado, por isso que você não tem nada a ver com a sua família, e você não se encaixa, e etc. O que é uma ideia bem lúdica pra dizer que de vez em quando a gente só é diferente mesmo e é triste. E não precisava ser, mas é. E ela fala um pouco também sobre a mulher solitária, né? E toda essa coisa do isolamento, exatamente por você não se sentir parte de nada. Esse não foi um dos capítulos que mais me envolveu particularmente, mas ainda assim ele foi bem interessante, principalmente no último capítulo, que é quando ela fala disso do zigoto errado, porque ela também apresenta uma mitologia asteca que fala um pouco sobre isso, que tem algumas deusas que cuidam do destino do feminino e tal, então achei bem interessante. Marquei com o post-itinho roxo, que é o que eu tô usando pra coisas que são inspiradoras, que podem virar histórias legais. E é isso, bora pro próximo capítulo. Li o capítulo 7 e algumas coisas começaram a me incomodar nesse livro. Então vamos lá. O capítulo, ele se chama O Corpo Jubiloso. A carne selvagem. E aqui tem uma discussão muito grande sobre corpo e padrões de beleza e tal. E, não, na verdade não muito grande, esse capítulo é bem pequenininho, ele tem tipo 10 páginas, então, não 10, mas tipo 15, vai. Então eu li tudo de uma vez, foi ótimo, facinho, bom que eu já consigo botar 2 capitulinhos esse mês pra compensar o mês passado que eu não li. Talvez eu consiga ler mais uns 2 se eu manter esse ritmo, né? O que é bem bom, já que o nosso projeto está um pouco atrasado. Mas eu já falei disso em um vídeo que saiu aqui no canal há algum tempinho atrás, falando sobre as minhas metas de leitura até esse meio do ano e como é que tá, se tem muita coisa pra ler ainda e tal. Então vai lá assistir, eu vou deixar ele aqui no card pra você poder saber o que tá acontecendo, né, nessa vida, que é disso que a gente vive. Então, nesse corpo, ela fala sobre as pressões estéticas e como quando a gente desgosta do nosso corpo, isso não é algo só nosso, porque muitas vezes o nosso tipo de corpo é herdado das nossas mães, avós e toda a nossa ascendência. Então, ele representa quem a gente é de vários sentidos, de várias maneiras diferentes, não só por ser de fato o que te leva, né, pros lugares e a sua casinha, e você poder modificar coisas, tipo mudar o cabelo, fazer tatuagens e etc. Mas também porque ali tem um pouco da sua ascendência, de onde você veio, qual é a sua história, e valorizar isso é muito importante para a mulher selvagem, que é o que a gente tá construindo aqui. Então, ela fala um pouco também, mas mais superficialmente, sobre essa coisa de as mulheres perderem valor conforme envelhecem e serem vistas de maneira diferente, né? Então elas são menos bonitas, menos sensuais e etc. E aí, o ponto que me pegou, que me fez até pesquisar coisas, eu vou ler aqui pra vocês. Eu vou ler porque eu separei este trecho. Para vocês pegarem a metáfora, aqui ela tá comparando o corpo como um planeta em seu estado natural e que você aceitar todas essas coisas, tipo a urbanização que destrói o natural. E faz certo sentido. Então aqui ela diz: a mulher selvagem não será facilmente influenciada por tentativas de urbanização. Para ela, as questões não são de forma, mas de sensação. O seio, em todos os seus formatos, tem função de sentir e amamentar. Ele amamenta? Ele é sensível? Então é um seio bom. E aí ela fala isso também dos quadris e de outras partes do corpo da mulher, com essa coisa ligada à maternidade. E a gente debate muito hoje em dia, né, pelo menos nas minhas bolhas, essa coisa de a função da mulher é ser mãe, e o instinto materno que todas as mulheres nascem, não sei o quê. Hoje em dia a gente discute e questiona muito isso, porque a gente sabe que isso tem toda uma raiz patriarcal, de controle da mulher e da liberdade feminina. Mas aí eu fui pesquisar, né, porque eu falei, pô,
dependendo da época, né, que essa mulher nasceu, talvez as discussões não acontecessem, né? Talvez realmente, né, era isso e acabou. As pessoas ainda não questionavam esse tipo de coisa como se questiona hoje em dia. E de fato, a Clarissa Pinkola nasceu em 1945. Então ainda era assim uma época muito restrita. Mas esse livro aqui foi publicado em 1989. Então ali assim a gente já tinha um começo, vai, não era uma coisa tão elaborada como se tem hoje em dia, mas a gente já tinha alguma discussão e algum questionamento sobre esse assunto. Então, acho partes do livro que não vou levar para mim, sabe? Porque não tenho a menor vontade de ser mãe e o meu corpo não é menos por isso, sabe? Não é menos porque eu nunca vou amamentar uma criança ou gerar uma criança e etc. E apenas filtrem o que vocês leem, gente. Nem tudo que você lê se aplica pra você. Capítulo 8, lido de Mulheres que Correm com os Lobos. E esse capítulo fala sobre o que acontece quando a gente perde a nossa... Como é que eu explico? O conto desse capítulo é fundamentado numa menina que morava na rua, era órfã e tal, e aí ela tinha um par de sapatos que ela fez, um par de sapatos vermelho que ela fez, com retalhos e coisas que ela foi encontrando por aí. Então, ela é adotada por uma senhora que queima tudo, as roupas, os sapatos dela, dá coisas novas, e aí ela quer um novo par de sapato vermelho, porque ela adora sapato vermelho. Então ela compra um sapato vermelho escondida da velha, que é meio cega, ela acha que é outra cor, enfim, é mulher daltônica, e ela quer usar o sapato vermelho da igreja, mas não pode, pecado, vai pro inferno, não sei o quê. E ela usa do mesmo jeito, aí ela é amaldiçoada pra dançar pra sempre, e ela não consegue tirar o sapato, aí um cara corta os pés dela fora, a pedido dela. Sim. Macabro, bizarro, esquisito. E aí, aqui, toda a reflexão do capítulo é em torno de você perder ou ser tirado, né, de você as coisas que você fez, as coisas, o feito à mão, sabe? O que é, às vezes, imperfeito, o artesanal, né? Enfim, e substituir pelas armadilhas, né? Então aqui o capítulo fala muito sobre as armadilhas em si, como nessa história a carruagem, que é toda uma promessa, né? A carruagem, a adoção por essa senhora meio cega, que podia ser uma guia, né? Alguém que ia ajudar o crescimento dessa menina, mas ela, na verdade, é o que puxa essa menina para baixo, e a carruagem como a promessa de uma vida melhor, etc. Mas o ponto principal pra mim é o que o livro chama, ou a autora chama, no caso, de mulher braba. Eu não sabia que essa palavra já existia antes da gente usar como a gente usa hoje em dia. Eu não conseguia levar a sério, foi um pouco difícil, mas é a mulher que exatamente perdeu essas coisas feitas à mão, perdeu esse poder, né, de fazer as coisas à mão e tal. E se perdeu um pouco junto, né? Ela é uma mulher reprimida seja por outra pessoa, seja pela sociedade, por qualquer motivo. Então ela eventualmente se encontra em uma posição de desespero e tem algum tipo de vício, algum tipo de excesso, sabe, de abuso de alguma coisa. E eu achei esse capítulo interessante, mais do que os últimos, pelo menos. Mas agora, sempre que eu vejo alguma referência à maternidade, eu já fico meio... Tá querendo enfiar isso na goela de quem, dona? Enfim, talvez isso tenha dado uma estragadinha no resto da minha experiência. Mas eu tô mais ou menos em 30%. Esse livro só dá pra mostrar assim, por causa da fitinha. Então, estou por aqui, né? Isso é o lido, né? Isso é o lido. Caraca, parece que eu já li, tipo, mais da metade. Mas não, na verdade não. Eu ainda tô na página 200 e pouco. E o livro tem mais de
Chega a 600? Eu não lembro se ele chega a 600. Não, tem quase 600. Pessoas, passando aqui rapidamente só para finalizar esse vídeo, então não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever nesse canalzinho lindo e me acompanhar em todas as redes. Se você quiser ler alguma coisa curtinha e deliciosa, eu tenho aqui 2 contos que eu escrevi, também estão linkadinhos, são os primeiros 2 links aqui na descrição. No mais, eu deixo pra vocês uma playlist e o último vídeo que saiu aqui no canal. Não precisa ir embora, a gente tem muito conteúdo nessas galáxias. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!